TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos. Cumprimento a senhora vereadora Nina Souza, senhores vereadores Soeldo Medeiros e Fulvio Mafaldo, senhor vereador Cícero Martins, que participa hoje conosco da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assessores dos vereadores, assessores da Casa, assessores técnicos e funcionários da TV Câmara. Vamos dar início à sessão de hoje, eu separei aqui os projetos por relator. Então, eu vou passar para o vereador Fulvio para que ele possa relatar os projetos que ele foi designado como presidente, relator. Só uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cícero Martins. Eu queria uma questão de ordem para explanar uma situação, antes de começar a sessão, porque eu tenho entrevista de 12h20 na 96. E aí eu não sei se o tempo vai ser hábil, e é uma coisa muito importante para a gente. O senhor liberaria esse tempo para mim? Pois não. Veja bem, para vossas excelências aqui que estão aqui, acho que tem algum vereador preto aqui, né? Falta ainda? Falta Kleber preto. que está com a situação. Vereadores que estão aqui presentes, em especial, e leva esse recado para os demais. Essa comissão, ela deu uma importância e uma grandeza, vereadora Nina, tão grande, que até quando a gente vai tomar uma atitude reservada, a justiça, antes que eu entre no mérito da justiça, se a gente se sentir lesado por alguma coisa, o correto é vir a essa comissão. Essa comissão tem uma importância tão grande para a casa, que vocês hoje vão ser os verdadeiros juristas de uma questão. Que se não aceita ou acatada, por uma razão qualquer que seja, ela iria ser judicializada através de mandado de segurança. Mas, excepcionalmente, o que a gente iria fazer seria um mandado de segurança. O que eu não acho que vai acontecer. Então, eu queria trazer a tema aqui, e queria a atenção da vereadora Nina, que, assim como vossas excelências têm um embasamento jurídico, como vocês também, para entender o seguinte. Veja bem, nós tivemos, vereadora, vereador presidente Ney, o senhor presidiu uma sessão das melhores que eu acompanhei aqui na casa, e das mais tumultuadas, que não era qualquer um que conseguiria manter aquela eleição, aquela votação até o final. E por isso que eu mandei um recado para Vossa Excelência dizendo que me orgulho de ser vereador, às vezes, quando vejo pessoas com a sua atitude. No entanto, é muito natural, vereador Soeldo, é muito natural, isso aqui é importante porque Vossa Excelência vão votar nisso aqui. É muito natural que existam dentro do movimento na Câmara, alguma coisa, algum ato que possa ser anulável. E a gente não percebe, seja quem está na mesa, seja quem está... Porque o tumulto é grande. Estávamos aqui diante de uma casa lotada e sob pressão de todos os lados. Então, calmamente, eu parei, refleti, estou me referindo à votação do projeto de resolução 04/2018 da vereadora Marielle Franco, dos Direitos Humanos, e eu parei,
depois calmamente, e fui analisar cada detalhe da sessão. Por quê? Porque para mim isso não é um projeto simples. Para mim isso é um projeto que não é, como alguns vereadores citaram, um título de cidadão. É uma comenda da Casa Legislativa. É uma comenda da Câmara dos Vereadores de Direitos Humanos. E recebi, vereador Suildo e vereador Fúvio, os senhores não sabem a quantidade, presidente Ney, a quantidade de recados, e-mails e WhatsApps estando apoiando essa situação. Então, parte de Natal está contrária. Pensava como eu, pensei que eu estava sozinho. Não estava. Me surpreendi, fiquei muito feliz quando eu descobri que não estava sozinho. Mas esse não é o mérito que eu trago para aqui hoje. O que é que eu trago para aqui hoje e vou deixar na mão de Vossas Excelências? Muito rapidamente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Natal, eu, e aí explano os meus dados pessoais, proponho a seguinte, não ação, mas pedido à mesa. A nulidade do devido processo legislativo do projeto de resolução 4/2018, com declaração incidental de constitucionalidade por desrespeito às normas regimentais para aprovação da matéria, pelos fatos que eu passo a relatar, muito rapidamente. Dos fatos, sabemos que são necessários de pelo menos 20 votos para que as urgências sejam aprovadas, conforme mencionou o presidente da sessão por diversas vezes. Quando eram passados 1 hora e 30 minutos, Vossa Excelência deixou isso bem atento à Câmara por diversas vezes. Inclusive, a vereadora Nina, ela era sobre a questão da professora Eleika, que tinha um projeto de resolução também que precisava de 20 votos. Então, a 1 hora e 30 minutos, eu mandei para Vossa Excelência e para a vice-presidente a sessão completa. Neste momento, ponto 2, foi consensualizado e votado apenas a urgência do projeto da vereadora Eleika Bezerra, preferencialmente, pelo fato da mesma ter que se retirar do plenário por solicitação da mesma por questões pessoais, ocorrendo a sua saída do plenário, despedindo-se dos colegas após 1 hora e 48 minutos da sessão, conforme filmagens em anexo nos celulares de Vossas Excelências. Terceiro, ao chegar em 1 hora e 50 minutos da sessão, sem a presença da professora Eleika Bezerra e sem a presença deste vereador Cícero Martins, que estava fora do plenário, concedendo uma entrevista à TV Ponta Negra, coloca-se em votação aberta ao plenário, na perspectiva, por dedução, de ter a presença de 20 vereadores, mas sem a verificação do projeto de resolução, a verificação do quórum. Após a pergunta, se alguém tem alguma oposição à votação, não tem, nas palavras do presidente, aprovado, conforme gravado em anexo. Mas isso seria o mínimo. Eu acho que na hora que as pessoas ficaram caladas, mas normalmente a gente diz aprovado. Nós não tivemos esse termo, mas isso aí é o mínimo. Em seguida, chega o vereador Cícero Martins e solicita a verificação de quórum para poder haver a votação. Os colegas edis dizem que tinham quórum suficiente na hora da votação, apenas por dedução, porque não houve a contagem. E sem haver verificação de quórum e nem votação nominal, o que não condiz com os parlamentares presentes no painel, que nós tiramos uma foto e anexamos aqui a ação, e o próprio número de parlamentares que votaram sim, que seriam 19 no painel e estavam presentes 20 no painel. No painel davam 20 presentes com 19 sim. Alguém votou não, ou não votou. E esse alguém seria eu, mas eu não estava aqui, porque eu estava fora. Se o único voto contrário era do vereador Cícero Martins, eu nem posso dizer que a vereadora Eleika queria votar a favor ou contra, porque ela já não estava mais presente na sessão. Se o único voto contrário seria do vereador Cícero Martins, como ser esse voto não, se eu não estava presente, eu estava lá fora dando entrevista? Letra E. É compreensível que após os ânimos na sessão ficarem alterados e diversas pressões e informações jogadas propositalmente sobre esta presidência, que ficou sufocada, essa nobre presidência possa ter cometido um erro formal. Eu não vejo nada de mais nisso. Um erro de formalidade. Mas o suficiente para anulação daquela votação. A mesa, alegando que no momento da votação tinham 20 parlamentares,
fugindo do fato de não ter a presença dos parlamentares Cícero Martins, que estava em entrevista fora do plenário, e Eleika Bezerra, que já havia se retirado, sai da seara dos 20 votos. Portanto, fica claro, através de provas documentais, e aqui eu as trouxe, que só estariam presentes, no máximo, 18 parlamentares, o que não permitiria a votação. Do direito, aí eu fui para Perilenza, nosso velho e conhecido amigo. O controle de constitucionalidade preventivo ocorre antes da promulgação de uma lei ou de uma emenda. Pode ser exercido pelo Poder Legislativo. Vossas Excelências têm esse poder. Têm esse poder de resolver isso. Por meio das comissões de Constituição e Justiça. E por isso que a minha vinda aqui, hoje, pedir a Vossas Excelências esse respeito com o colega vereador, esse respeito com a votação, esse respeito com o regimento, esse respeito com essa cidade. Então, esse controle de constitucionalidade preventiva, ele deve ser feito pelo Poder Legislativo por meio das comissões de justiça. Pelo Poder Executivo, poderia ser feito através de veto. E, excepcionalmente, pelo Poder Judiciário, através de um mandado de segurança. O que eu iria entrar se não conseguíssemos chegar aqui a um consenso justo, que eu tenho certeza que vamos chegar a um consenso justo, que é o que vocês querem e nós queremos e a cidade de Natal quer. O controle prévio ou preventivo, já estou concluindo, realizado pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que é um direito, função do parlamentar, de participar de um processo legislativo juridicamente rígido. Assim, o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal veda a deliberação de lei ou emenda tendente a abolir os bens assegurados por cláusula pétrea. No caso, o que é vedado é a deliberação, momento do processo legislativo. A mesa, portanto, estaria cometendo uma ilegalidade se colocasse uma pauta de tal tema. O controle, nesse caso, é pela via de exceção, em defesa do direito do parlamentar. O regimento interno é muito claro quando relata que a votação em regime de urgência só poderá haver com a presença de pelo menos 20 parlamentares no plenário, o que foi dito e explicado repetidas vezes pelo presidente da sessão, o vereador Ney Lopes Júnior. Deixou muito claro isso aqui. Através de filmagens, chamada de painel, está claro que não haviam 20 parlamentares no plenário. Está aí as provas. Estão aqui as provas. Não foi percebido por uma tentativa de manobra daqueles que tinham interesse na aprovação do projeto e induziu a mesa diretora, que estava esbarrotada de trabalho, a cometer um erro legislativo formal processual. Dos pedidos, e são muito simples, a imediata suspensão do trâmite legislativo do projeto de resolução 04/2018, que trata da comenda vereadora Marielle Franco de Direitos Humanos. Então, a imediata suspensão do trâmite. B, a anulação da votação do projeto de resolução número 4/2018, por erro informal de legalidade processual. E C, e último, a nova data a ser marcada a votação do referido projeto de resolução na ordem do dia conveniente aos trabalhos da Casa Legislativa. Nestes termos, eu peço deferimento a Vossas Excelências. Aqui está a foto com o painel, é o que temos de prova, juntamente com a gravação. Nada mais que isso poderia ser provado. Seria só de boca. Ainda pedi, solicitei à Casa Legislativa, mesmo sabendo que não há necessidade, mas apenas por questão documental, a presença de todos os vereadores que estiveram aqui, embora a presença, no começo, sempre dá até perto dos 29. O que interessa é o momento da votação que estava escrito no plenário e que foi jogado na mesa. Então, para concluir minhas palavras, primeiramente, eu agradeço muito Vossa Excelência ter aberto esse espaço para mim. Eu apelo no sentido de acreditar que hoje vocês saem da seara de vereadores e passam para a seara de julgadores. A responsabilidade sobre isso aqui, agora, neste momento, é desta casa, que é um poder, o poder legislativo. E se esse poder ele não for resolvido da forma coerente, aí sim, excepcionalmente, eu invocaria um mandado de segurança, solicitando que esses meus pedidos fossem acatados. Fico muito agradecido, presidente, né? Mais uma vez, lhe prestigio, eu vi aquele dia a pressão que teve, mas eu queria realmente, a gente aqui, nós somos vereadores,
Estou aqui como cidadão também. Não é justo. Não é justo qualquer votação que Vossa Excelências tenham aqui, que de repente haja um erro formal, que todos saibam, e que mesmo assim ninguém aqui é STF. Ninguém aqui é Dias Toffoli. Chega de Dias Toffoli. Eu estou conversando com pessoas responsáveis, inteligentes, parlamentares e juristas. Então eu peço que examinem isso aqui, esses dados. Vou deixar uma cópia na mesa e que, se possível, o mais breve, até porque isso incomoda, né? E vou deixar também para cada... Acho que, presidente, o senhor poderia pedir uma cópia, o Legislativo fazia, entregava a cada colega vereador, para ver o que é que a gente poderia chegar como resolução desse problema aqui, pedindo já o deferimento para que seja anulada a sessão e que seja feita uma nova votação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Só um minuto, vereadora Nina. Eu gostaria de perguntar ao vereador Cícero Martins quais foram os artigos que Vossa Excelência fundamentou para fazer essa representação a esta comissão, os artigos do regimento interno. Presidente, Vossa Excelência poderia passar a lei? Eu iria passar os artigos, mas quando eu peguei a filmagem, vi Vossa Excelência de forma muito incisiva, deixando bem claro e citou os artigos regimentais, eu achei, por estarmos aqui ainda no Poder Legislativo, desnecessário colocar os artigos regimentais, porque na gravação de 1 minuto e 30, Vossa Excelência citou todos e várias vezes. Não, mas o artigo, para que esta comissão possa receber a peça que Vossa Excelência sugere. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Nina. Eu vou até ajudar o vereador Cícero nesse entendimento do recebimento, porque não existe no regimento um artigo específico que aceite essa matéria. Contudo, há um lastro no direito que a gente pode sim fazer essa interpretação, até mesmo trazendo elementos da jurisprudência e da doutrina. Entendeu? E eu acho assim, eu posso já entrar na discussão? Pois não. Eu acho o seguinte, eu sou muito cuidadosa com relação à questão de votações e questão de regimento. Eu acredito que não pode, sob nenhuma hipótese, um vereador invocar e trazer essa comissão um tema grave no sentido de que a votação, ela, no entendimento do vereador, houve, sim, um vício formal, tá? Que aí tem várias culminâncias, e nós não nos pronunciarmos. Eu estava na sessão desde o início, e aqui eu vou fazer um preâmbulo, até para separar dois momentos. O momento anterior e o momento que o vereador Cícero traz a alegação. Na hora do dia, tinha um projeto, que era da vereadora Eleika, que era pedindo a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Educação, e, naquele momento, a vereadora não tinha observado que os pareceres estavam todos acostados. Então, como ela queria a urgência, ela pediu urgência nele. Quando chegou na hora de votar a urgência, eu verifiquei, naquele momento, que não tinha 20. E eu disse, vamos tirar o projeto da professora Eleika do meio disso aí, porque o da Eleika não precisa da urgência. Porque se era um projeto de resolução e os pareceres estavam acostados, não tinha necessidade de urgência, a gente precisaria só de 15. Então, o que é que se fez? Votou-se o de Eleika, e ficamos aí uns 30, 40 minutos votando o de Eleika. Sem urgência, não teve urgência, deixar bem claro, nem processo de votação de urgência, porque eu suscitei isso e foi retirado. No momento subsequente, aí foi-se o momento em que pediu-se a urgência do projeto de lei do vereador Ranieri, que versava sobre a comenda. Neste momento, Vossa Excelência na presidência suscitou se precisava colher os votos um a um da presença, ou se tinha 20 visivelmente, e se podia ser por aclamação. Todos os vereadores que estavam disseram, não, por aclamação mesmo, porque tem quórum suficiente. Foi isso que aconteceu. Eu estava aqui sentada na primeira secretaria e vi. Não vejo nenhuma dificuldade em fazer o acolhimento desse pedido do vereador Cícero. Não vejo nenhuma dificuldade em nós realmente compreendermos se tinha 20 ou não vereadores para votar a urgência.
Eu votei a favor da comenda e votarei quantas vezes ela vier para cá. Mas eu não posso ser negligente no ponto de vista de virar as costas para o pedido do vereador. Por quê? Porque pode ser eu depois. Eu posso ter um momento aqui de precisar, Fúvio, que isso seja feito de uma forma eu acho que a gente precisa de ser muito, muito correto. E eu acho que uma coisa é separar ideologias políticas, pensamento político, outra coisa é aquilo que rege todo mundo. Porque a lei, a norma, se ela for transgredida, aí sim nós ficamos vulneráveis. Eu acho que a gente pode tudo, menos isso, permitir que a norma, a lei, ela seja combatida. Então, aqui eu acho que... E aí eu digo mais, acho que quem tem que resolver isso somos nós mesmos, porque até um mandado de segurança seria frágil o elemento para o vereador. Por quê? Porque o tribunal ele já entende que essas matérias são internas corporis, entende? E aí, na hora, a verificação, os vereadores precisariam ratificar dentro do processo. Então, uma forma mais simples para isso seria pedir ao legislativo que não encaminhasse a matéria para o governo sancionar ou não, segurar aí uns dias, e mandaria essa comissão hoje mesmo, um ofício para todos os gabinetes, pedindo que cada vereador se pronuncie de maneira formal se estava ou não na hora da votação para a urgência. Se a gente, na próxima segunda, tiver aqui os 20 ofícios dizendo que estava, acabou a conversa. Mas eu acho que tem que ter mesmo. Sob pena, foi com o vereador Cícero, mas pode ser com a vereadora Nina, com o vereador Ney, com o vereador Fúvio, com o vereador, qualquer vereador. Então, bom, isso é basicamente o meu entendimento. Para mim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso aqui não tem nada a ver com discussão de méritos. Isso aqui é a questão legislativa que eu prezo demais. Demais mesmo. Então, eu acho que eu já falei demais, Vossa Excelência. Agora eu já faço um contrapedido. Seria realmente a suspensão do envio da matéria ao governo e Vossa Excelência já determinar que hoje saia ofício para cada gabinete, para, num prazo de 48 horas, cada vereador dizer se estava ou não presente na sessão na hora dos 20. Pronto, acabou. Aí sim, se o vereador se tiver razão, aí a gente vai se reunir com a Procuradoria da Casa, Vossa Excelência, que é o nosso presidente, e chegar a um denominador. Hoje eu estou gaguejando muito, não sei por quê. Um denominador comum e por termo a essa matéria que não é de forma nenhuma uma coisa simples, é um novo momento, inclusive, se isso realmente for verificado, será um novo momento que a gente está construindo dentro dessa casa. É fazer uma reflexão dos nossos atos, redimensioná-los para que a gente siga sempre dentro da norma, dentro do direito. Obrigado, senhor presidente. Desculpe aí, me alonguei muito. Presidente, só uma questão de ordem para responder a Vossa Excelência. A Vossa Excelência perguntou do regimento. Primeiramente, eu queria dizer que a vereadora Nina, as palavras dela foram melhores do que as que eu poderia falar. Porque eu acho que, se há um direito de um parlamentar, de uma coisa que ele entende e traz no entendimento provas, não é uma coisa positiva. Mas vamos para o que o senhor perguntou. Vossa Excelência tinha perguntado sobre a questão do regimento. Não tem no regimento. Eu parti para a Constituição. Então, eu queria que Vossa Excelência escutasse aqui só, procurador. Aqui trata-se, presidente, do controle preventivo. Termina aí que eu... Aqui trata do controle prévio ou preventivo realizado pelo Judiciário. Então... Vossa Excelência, então trata do controle, isso é constitucional, prévio ou preventivo. O que é que a Constituição, jurisprudência e doutrina diz? Por isso que eu botei do direito, foi a primeira coisa que eu coloquei. O controle de constitucionalidade preventivo ocorre antes da promulgação de uma lei ou emenda, pode ser exercido pelo poder legislativo, que somos nós, por meio das comissões de justiça. Isso é o que traz este livro de Pedro Lenza, doutrinas, jurisprudências e tudo que tem direito. Aí vem, através do veto também, lá do executivo, ele pode colocar um veto, e excepcionalmente pelo Poder Judiciário, através de mandato de segurança. Então, eu não acho que aqui não tenha pessoas capazes de resolver um problema sem precisar entrar em outro poder. E a vereadora Nina foi muito feliz quando ela disse que agora é um outro momento. Nós sabemos, presidente, Vossa Excelência tem uma inteligência muito grande, que várias votações aqui são, quem permanece, pá.
E não tem 20. E não tem 20, mas não prejudica. Porque não é uma coisa tão importante para algumas pessoas. Isso é importante para a gente e para a cidade de Natal. Então, eu estou trazendo, talvez, não sei se aconteceu outra vez, pela primeira vez, algo constitucional para esta comissão. Porque não foge da prerrogativa da comissão. E, como a vereadora Nina disse, todos os vereadores colocarem lá se estavam presentes ou não, sabendo que, e deixando claro, eu tenho todas as filmagens e eu mandei fazer um recorte a cada 10 minutos e estudei de toda a sessão. Depois eu tenho a foto do painel de todos os vereadores presentes. Então, é um documento, vereadora Nina, de muita responsabilidade o vereador assinar que na hora da votação estava presente. E eu sei que os vereadores têm essa responsabilidade. Então, eu fico muito tranquilo em saber que meus colegas Edis aqui vão assinar uma presença, sabendo que, se algo de errado houver, esta presença dele vai parar no Tribunal de Justiça. E eu acredito que ele não vai fazer isso, porque aqui só tem pessoas decentes. Questão de ordem. Só separar aqui o questionamento no ofício. Uma coisa são os 20 na hora de aceitar a urgência. Na hora de aceitar a urgência, são 20. Na hora de deliberar o projeto, seriam 15. Só para separar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só para corroborar com a vereadora Nina, que colocou muito bem, e nós não nos isentarmos dessa responsabilidade, nós temos que ficar atento diariamente, como o vereador Cícero falou, nessa questão do quórum, em matérias, né, que não sejam de tanta relevância, às vezes acontece realmente, às vezes o vereador sai do plenário até para dar uma entrevista, como foi o caso do vereador Cícero, e nós, até para a celeridade do processo e de resolução desse tema, que é tão desgastante para todos nós, né, e para essa casa, que nós possamos, né, Vossa Excelência possa receber e emitir os ofícios para os vereadores que, porventura, estiveram aqui naquele dia. Era só essa a minha colocação. Vereador Preto. Acompanho o que a presidência, no caso, o presidente vereador Ney Lopes Júnior, determinar. Acompanho Vossa Excelência. Mas é importante também levantar temas tais como esse. Por exemplo, no final da sessão, tinha apenas 5, 6, e eu contei comigo 7 vereadores. E pedi para que fosse feita verificação de quórum, e foi aprovado um presente projeto de lei com apenas 7 vereadores em plenário, que na verdade não seria 7 vereadores em plenário, 6 vereadores aqui dentro do plenário e um do lado de fora, que era o vereador Maurício Gugel, que sim, o número de 7, pedi com toda a delicadeza, e achei, de certa forma, até um pouco agressivo o vereador Ney Lopes Júnior. Eu queria que fosse corrigido também a aprovação daquele presente projeto de lei, porque só tinha 6 vereadores presentes no plenário, e se pode ser aprovado com 6, fique calado. Mas se não permite o regimento, eu quero que seja corrigida a aprovação daquele presente projeto de lei, porque tinha apenas 6 vereadores presentes. Pode puxar aí a câmera, pode puxar o plenário, a sessão, a filmagem, aquilo que for necessário. Obrigado. Eu gostaria de responder a solicitação do vereador Cícero Martins, que nos termos do regimento interno da Casa, o artigo 160, ele diz que é de competência de qualquer comissão receber requerimentos, que é o que Vossa Excelência está fazendo, é um requerimento à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Com base no artigo 62, que diz o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final tem as seguintes áreas de atividade: aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais, técnica legislativa e correção de linguagem de todas as proposições sujeitas à apreciação da Câmara. Ou seja, sujeitas à apreciação da Câmara, além do inciso terceiro do que se trata de matéria regimental. Então, esta presidência decidirá da seguinte forma: acata o requerimento de Vossa Excelência e vou submeter à votação o primeiro item, para que nós possamos suspender o processo de publicação do projeto de resolução que foi aprovado.
Após isso, em um outro momento da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nós vamos nos debruçarmos nos temas, nos detalhes, nos documentos, nas provas, nos vídeos que Vossa Excelência apresentou, para que a gente possa efetivamente emitir um parecer no que diz respeito ao mérito. Então, está acatado o pedido de Vossa Excelência, e eu vou consultar os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para que nós possamos suspender o trâmite do projeto de resolução que aprovou a comenda vereadora Marielle Franco. Então, uma vez decidido pela maioria dos membros desta comissão, informarei ao presidente da Casa a decisão da comissão para que os trâmites legislativos sejam suspensos até que nós possamos nos posicionarmos dentro do prazo regimental com relação ao mérito trazido por Vossa Excelência. Então, para que nós possamos suspender o trâmite legislativo do projeto de resolução que cria a medalha vereadora Marielle Franco, para que a gente possa suspender, como voto vereador Preto Aquino. Acompanho o relator. Voto favorável, conforme Vossa Excelência. Vereadora Nina Souza. Sou presidente por medida de prudência. Eu acredito que esse é o melhor caminho, fazer a suspensão. Como voto vereador Sueldo. Voto a favor da suspensão. Como voto vereador Fúvio. Também voto a favor. Eu voto favorável, por unanimidade, está suspenso o processo do andamento legislativo do projeto de resolução que aprovou a comenda vereadora Marielle Franco. Todos os trâmites administrativos serão tomados e a comissão agora vai se debruçar sobre o mérito do que tratou Vossa Excelência, inclusive com as provas que, de fato, Vossa Excelência enviou para o meu celular o vídeo com a sessão, com os detalhes, enfim, o que Vossa Excelência falou. Então, mas nós vamos ter um parecer, né, formalizado para dar uma decisão definitiva Questão de ordem. sob o ponto de vista regimental e jurídico a Vossa Excelência, conforme foi lido, não somente nos termos da Constituição Federal de 1988, bem como nos artigos citados do Regimento Interno da Casa. Questão de ordem, vereadora Nina Souza. Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência decide da forma correta. Eu acho que agora precisa, sim, de um parecer ser acostado ao requerimento, mas eu entendo e insisto que o ofício aos gabinetes dos vereadores precisam ser mantidos. Até mesmo porque o parecer ele vai apontar o subsídio legal do pedido do vereador. Mas o que o vereador quer, na verdade, é a essência de saber se realmente tinha esses vereadores presentes à sessão, que era uma matéria que ele estava defendendo, e, obviamente, se não tinha, ele foi prejudicado. Então, eu entendo dois momentos distintos. Um é você saber se esse requerimento ele tem, se eu estiver errada, Vossa Excelência pode me corrigir, tem envergadura legal de tramitar na casa o requerimento. E outra coisa, o meu pedido é que, paralelo a isso, se faça a verificação se os vereadores ratificam que estavam presentes na hora da votação para o acolhimento da urgência. Obrigada, senhor presidente. Mas eu questiono e levanto aqui o debate que um vereador pode dar um depoimento que estava presente e em um determinado momento pode ter descido ao gabinete. Então, na votação, necessariamente não estaria em plenário. Ou seja, não daria os 20. Presidente, questão de ordem, para tentar corroborar com... Todos os dois têm razão, na minha opinião. Então, quando se tem alguma dúvida jurídica, primeiramente eu quero dizer que a forma que Vossa Excelência acatou foi a mais decente que eu vi, até porque me trouxe mais argumentos que eu não tinha colocado, regimentais. Mas eu tinha lido que a gente poderia. Só não tinha colocado porque é apenas um requerimento, por enquanto. Não é nenhuma ação, não é nada. Mas o que é que a gente tem efetivamente? E o vereador Preto foi muito feliz quando levantou outras questões. Eu acho que essa Câmara ela teve uma renovação tão importante, vereador Ney,
que a gente está começando a descobrir coisas aqui. Coisas boas. Não é só uma vez, Wildo, que acontece isso. Então, o que o vereador comentou é a seriedade do vereador não vir aqui, colocar a digital e sair. Porque quando ele sai, ele não está na hora da votação. Aí eu entendi o que Vossa Excelência disse. Aí muita gente vai confundir, vai dizer, eu estava no dia. A chamada eu tenho, já mandei fazer uma cópia. Mas não serve. Porque tem vereador que vem aqui, assina e vai embora. Então, o que é que acontece? O que interessa para o momento, e eu coloquei em anexo, assim eu entendo, e Vossas Excelências são advogados, aí entendem, é nada mais, nada menos do que a votação em plenário. Eu tirei uma foto do plenário. A votação, o que tinha escrito, quem estava presente, quantos votaram aqui, tem até sim, 19. Mas eram 20 que estavam presentes, então podia. Não tem problema nenhum 19 ter votado sim. Aqui diz que tinham 20. Neste momento de 16, 42 e 17, não tinham 20. E eu tenho provas que não tinham 20. Aí, na sessão, e aqui. Então, é esse o debate. Então, eu entendo, Vossa Excelência disse, inclusive, com muita propriedade, eu agradeço a forma ética, profissional, que essa casa está cuidando. As palavras de Nina foram palavras realmente que somaram muito da gente dizer uma coisa é uma coisa, ninguém aqui está votando no colega A, no colega B. A gente está votando na respeitabilidade da casa, em especial, com nenhum demérito às comissões, mas talvez a comissão mais importante desta casa, que é a Comissão de Justiça. Se não houver justiça nesta comissão, então você pode fechar a Câmara dos Vereadores, porque aí não tem mais justiça aqui. Então, eu respeito, eu fiz parte dessa comissão, eu sei a forma séria de trabalhar, vendo Vossa Excelência presidindo, vendo Nina, vendo os colegas que têm aqui experiência, só me resta agora aguardar o período, Vossa Excelência vai ter, eu não sei, prazo regimental, quanto tempo é, e com muita tranquilidade, que a gente faça o justo. Só isso que eu quero. Eu não quero nada. Se eu estiver errado, não há problema algum. Mas eu tenho aqui o que eu tenho. Aí vou só concluir com uma coisa. Vossa Excelência disse uma coisa muito interessante. Quando a vereadora Nina pediu que os colegas assinem que estavam presentes, vai transformar isso numa responsabilidade do vereador de dizer, eu na hora estava presente. Cuidado para não colocarem que veio para a sessão, porque a presença é na hora da votação. Então, quando redigir o documento, né, vereadora Nina? Redigir, Vossa Excelência estava presente na hora da votação da comenda Marielle Franco de Direitos Humanos, sim ou não? Questão, não seria nem essa a pergunta. A pergunta é, Vossa Excelência está presente na hora do acolhimento do pedido de urgência, é outra coisa, porque, exemplo, eu volto a dizer que são dois momentos distintos. O acolhimento são 20 votos. Na hora da votação... Não, o acolhimento são 10 votos. Não, o acolhimento da aprovação são 20. Para você pedir, são 10. Para acolher, são 20. E para votar, 15. São três momentos distintos. O que Vossa Excelência tem dúvida, e é legítima a sua dúvida, e eu acho que a gente tem que ir até o final nela, tinham 20. se tinham 20 na hora do acolhimento da urgência. Qual é o acolhimento da urgência? Não é na hora que eu sair para votar, exatamente, não? Isso. Exatamente. Não é ali? É exatamente isso. Então, esse é o mérito. Isso. Na hora que eu saí para dar entrevista, professora Eleika, é isso que eu trouxe, não estava presente. Sem eu e sem professora Eleika, no meu entendimento, não vou nem preocupar no painel, que o painel já diz. Sem eu e sem professora Eleika, está claro que tínhamos 18, e eu ouvi colegas aqui dizendo, tínhamos 18 vereadores. Mas isso aí quem vai decidir são vocês, porque eu confio em vocês. Eu confio nos colegas. Eu não estou aqui apelando aqui para qualquer... Eu estou querendo só a justiça. Se vocês entenderem que tinham 20, com as provas, com tudo que está escrito, é uma coisa. Se vocês não entenderem, eu respeito. Eu só quero a justiça. E agradeço demais o tempo, ocupei o tempo de vocês, mas foi por uma justa causa, né, uma causa nobre, porque isso pode ser também um marco para futuras eleições, votações que vão ter nesta casa. Então, presidente, muito obrigado por ter tido essa tolerância comigo, e eu vou deixar aqui com Vossa Excelência na mesa, só não ainda anexei a chamada, porque, conforme eu disse a Vossa Excelência, a chamada não vai somar tanto no negócio. Né? Gostaria então, só que Vossa Excelência protocolasse oficialmente aqui na comissão, porque a vereadora Nina está no exercício da presidência, porque o vereador Paulinho Freire não encontra-se Natal.
ele está em Brasília. Então, a vereadora Nina está no exercício da presidência e ainda hoje eu vou encaminhar o ofício do pedido da suspensão do trâmite legislativo para que a vereadora Nina possa tomar as devidas providências. Então, Vossa Excelência, protocola, por favor, na Comissão de Justiça, eu vou requerer o meu gabinete, preparo o ofício e envio para o gabinete da presidência para que a presidente possa tomar as providências cabíveis. Muito obrigado, presidente. Vamos, Agora, é importante, viu, vereador Cícero? Vossa Excelência traz um tema aqui que é importante para que todos nós, vereadores, até assessores, funcionários, nós possamos refletir. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a urgência, aprova, fica todo mundo como estão. Não existe o controle. Não existe controle efetivamente em algumas situações. E tem situações, como muito bem disse Vossa Excelência, todas as proposições têm suas importâncias, mas tem projetos que têm importância de grande relevância para a nossa cidade que não podem ser apreciados de uma forma tão, digamos assim, tão rápida, sem uma apreciação mais adequada. Questão de ordem. E só concluindo, para eu poder sair e deixar Vossa Excelência trabalhar, até a vereadora Nina disse uma coisa uma vez que eu não esqueci mais, o projeto, quando a gente cria, parece um filho da gente, né? A gente cria aquela coisa e compra aquela briga. Esse projeto não é nem meu. Mas, presidente, se Vossa Excelência pegar as redes sociais, os meios de comunicação, a repercussão daquela votação foi gigante dentro da cidade. Então, é uma coisa que mexeu com a cidade de Natal, mexeu com a Câmara, e que eu acho que a importância dela é muito grande, não em demérito dos outros, mas foi como Vossa Excelência disse. Aí, quando começa toque de caixa, permaneça como estão, aprovado. Tem projeto tão importante que os vereadores não estão, mas a gente sabe, né, vereadora Nina, que se não aprovar, prejudica a cidade. Por isso que a gente faz isso. Permaneça como estão, aprovado, porque a gente quer que a cidade ande. Mas, em determinadas situações, esse aprovado pode ser que faça a cidade andar para trás. Então, a gente tem só esse cuidado. Eu tenho certeza que, a partir de agora, a gente vai ter todos os vereadores que vão ouvir essa sessão e receber de Vossa Excelência os requerimentos, vão agora parar para pensar na hora dos seus projetos de estar presente. Mais uma vez, agradeço a toda a comissão, em especial, presidente, a você, a vereadora Nina, a Sueldo, Preto Aquino e Fulvio, que estavam aqui presentes, porque alguns colegas não puderam estar. Muito obrigado. Pode ter a certeza que a comissão fará jus ao seu nome, Comissão de Justiça. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Preto Aquino. Aproveito e levanto mais uma vez o tema aqui sobre a última sessão. Teve um presente projeto de lei, o último que foi aprovado, eu já tinha solicitado a verificação de quórum, ele foi aprovado com apenas 6 vereadores no plenário. Tinha 7 vereadores na Câmara, só que o 7º estava no outro lado da vidraça, que era o vereador Maurício Gugel. Pedi, fosse verificado o quórum, Vossa Excelência disse que ali quem presidia era Vossa Excelência, sem problema nenhum, mas aprovar um presente projeto de lei com apenas 6 vereadores em plenário, eu acho que no regimento não dá essa previsão legal. Vamos passar à relatoria dos projetos. Vereador Sueldo Medeiros, que tem 2 projetos a relatar, Vossa Excelência, com a palavra. Pela Obrigado, ordem. senhor presidente. No Pela caso, ordem. Vossa Excelência vai acatar ou quer que eu formalize? Acatar o quê, vereador? Eu acredito que o presente projeto de lei, eu acho que é do vereador Dix Inácio Júnior, não pode ser aprovado por 6 vereadores no plenário. E o Vossa Excelência aprovou. Mas o que é que Vossa Excelência deseja? Que o projeto volte na sua tramitação sem problema nenhum e seja votado novamente. Só isso. Sem problema nenhum. Não existe dificuldade nenhuma. Tem que ser feito o mesmo processo do vereador Cícero, porque isso é feito diariamente. Eu estou na casa há 6 anos e sempre foi feito aqui dessa forma. Mas, Vossa Excelência também. de momento, ninguém
em momento algum formaliza, se manifestou. Eu manifestei que fosse feita a Vossa verificação de Excelência quórum. formaliza que a mesa já defere o pedido de Vossa Excelência. Já estou fazendo. Verbalmente. Conforme o artigo 160 e 62 do regimento Questão da de Casa. ordem. Eu Pronto, está gostaria, deferido o pedido de Vossa eu Excelência. gostaria que até, e faço isso com propriedade, porque eu tenho 100% de presença. Às vezes que eu não estive aqui nessa casa foi representando a Câmara em algum evento. E lhe digo, a absoluta e esmagadora maioria das votações, elas acontecem com quórum legítimo. O que está sendo alegado aqui são coisas esporádicas e que não é a regra. E é importante que se diga isso para não se sair aí dizendo que a gente está votando matérias sem o quórum devido. Vamos ter responsabilidade naquilo que a gente fala. As matérias são votadas aqui com quórum legítimo. Tanto é que o vereador Cícero ele suscitou uma dúvida. Ele não chegou aqui dizendo que era elemento de verdade. Ele foi muito prudente e muito responsável. Tá? Então, vamos deixar isso claro aqui para a gente não estar colocando palavras de forma irresponsável. Tá? Desculpa, sim, mas eu não posso deixar eu ouvir isso e ficar calada. Eu estou aqui do início da sessão ao final e as matérias são, sim, votadas com o quórum que o regimento interno determina. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem. Faço minhas as palavras de Vossa Excelência, vereadora Nina. Agradeço por ter acatado o meu pedido verbal, conforme os artigos 160 e 62, e eu não só digo, eu afirmo que eu contei antes, na hora da aprovação, tinha 6 vereadores em plenário, por sinal, Vossa Excelência tinha acabado de sair para dar uma entrevista, e o 7º era o vereador Maurício Gugel, que ficou ali do outro lado, levantando a plaquinha. Então, eu falo com convicção e pode solicitar câmera, filmagem, seja lá o que for. Nem o vereador Cícero se encontrava nesse presente momento ao qual eu levantei, pedindo que fosse feita a verificação de quórum. Obrigado. Vereador Sueldo Medeiros. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 1 de 2019, de autoria do vereador Luiz Almir, que denomina de Arena Cultural Itapetinga o logradouro público localizado na Avenida Itapetinga, vizinho ao campo de futebol, bairro Potengi, Zona Norte de Natal e da outras providências. Inicialmente, convém esclarecer que a presente análise limita a exclusiva alçada desta comissão, cabendo na oportunidade averiguar os parâmetros estabelecidos no artigo 62, inciso 1º, do regimento interno desta Casa. Ou seja, os aspectos constitucional, legal, regimental, de técnica legislativa e correção de linguagem de todas as proposições sujeitas à apreciação da Câmara. Do ponto de vista da repartição de competências legislativas, vislumbra-se, desde logo, que cabe ao município prover a administração local e dispor sobre assuntos de seu interesse, contanto que não fira disposição constitucional. Portanto, o projeto de lei em comento amolda-se ao requisito da constitucionalidade e é compatível, outro sim, com a Lei Orgânica Municipal. No que concerne à matéria tratada, cumpre aferir a observância dos preceitos consignados na Lei Ordinária 5.089 de 1999, que estabelece critérios para a denominação e renomeação das vias e logradouros públicos no município de Natal. Passemos então a esse exame. A proposta legal em questão atribui o nome da avenida em que se situa o logradouro a ser denominado, qual seja, Itapetinga, enquadrando-se no critério discriminado do inciso 8º do artigo 1º, que prevê a imputação de nomes de cidades, estados ou países. Itapetinga, além de ser o substantivo que dá nome a uma das principais vias da Zona Norte de Natal, também se designa a cidade homônima do interior do estado da Bahia. Todavia, nos moldes de sua redação original, a proposição não está devidamente instruída segundo as determinações do artigo 3º e inciso da referida lei. Isso porque não traz a descrição completa do logradouro a ser denominado. Além disso, o autor não juntou aos autos o respectivo croquis de localização, o que dificulta a identificação do local. A fim de adequar o projeto de lei subexamine ao regime legal aplicável à espécie, apresento a emenda aditiva anexa, a qual altera a redação do artigo 1º do projeto de lei número 1 de 2019, acrescentando informações relativas à localização do logradouro a ser denominado,
Com a redação ora proposta, o dispositivo passa a vigorar nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica denominado Arena Cultural Itapetinga o logradouro público localizado entre a Avenida Itapetinga, a Rua Ubatuba, a Rua Taraucá e a Rua Bragantina, no bairro Potengi, Zona Norte de Natal. Ademais, anexo aos autos o croquis de situação da referida área, numa prancha inclusa, o que anteriormente não tinha. Finalmente, após tramitação perante esse colegiado, entendo que a proposição relatada deve ser submetida também ao escrutínio da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ante o exposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 1 de 2019, com a emenda aditiva de minha autoria. Senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerrar a discussão a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vossa Excelência quer verificação de quórum, vereador Preto? Visivelmente tem 4, mas se quiser mudar o regimento, fica à vontade. Como Vossa Excelência disse, quem manda é o presidente. Aprovado o parecer. Então, fica aprovado o projeto com a minha emenda, ok? Tem mais um ainda. Projeto de lei 26 de 2018, do interessado é vereador Dinardo Torres, dispõe sobre a publicação no site da Prefeitura Municipal de Natal, lista de espera de consultas comuns ou especializadas, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendadas pelos procedimentos ou ações de saúde agendadas, repetir aqui, pelos cidadãos no município e da outras providências. A douta Procuradoria Legislativa desta Casa opinou favoravelmente à presente proposição. Todavia, trouxe a lume o entendimento jurisprudencial corrente, ratificado no voto vista da vereadora Nina Souza, segundo o qual é inconstitucional a fixação de prazo para o Executivo regulamentar diploma legal, uma das atribuições típicas desse poder. A aludida ressalva foi feita oportunamente ante a redação do artigo 6º da proposta normativa analisada, o qual estabelece que o Executivo Municipal regulamentará a pretensa lei dentro de 120 dias, contados da data de sua respectiva publicação. Há, no caso, ofensa aos princípios constitucionais da separação de poderes e da reserva de iniciativa de lei. Eis que não é dado ao Poder Legislativo consignar prazo para que outro poder exerça a função que lhe é própria. Sendo assim, a emenda proposta pela vereadora Nina, que suprime do texto do dispositivo o limite temporal fixado, tem o condão de elidir o vício de inconstitucionalidade verificado. Concluo, portanto, que o projeto deve ser aprovado com a emenda apresentada pela colega Nina Souza, pelos fundamentos ora aduzidos e igualmente com base nas razões expendidas nas folhas 9 a 14. Pronto, senhor presidente. Em discussão, parecer que é favorável ao projeto. Encerrada a discussão a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Soeldo, ainda tem algum projeto a relatar? Satisfeito. Não, vereadora Nina Souza. Projeto de lei 316, 2018, de autoria do vereador Preto Aquino, fixa o expediente da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social, CETES e da outra providência. Senhor presidente, o projeto veio a essa comissão e eu, de forma sucinta, vou dizer que o projeto tem por finalidade fixar o expediente da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Dizer também que a iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, ao prefeito e a 3% do eleitorado registrado na última eleição. Nesse sentido, é importante reproduzir também o artigo 21, inciso 9 da Lei Orgânica, compete à Câmara com a sessão do prefeito não exigida para esta para o especificado no artigo 22, inciso 3º, legislar sobre todas as matérias de competência do município. Há, no caso, portanto, a chamada inconstitucionalidade formal subjetiva no projeto do vereador Preto. O vereador Preto, para explicar, apesar do desejo dele ser plausível, ele alega que, nos finais de semana, existem demandas que a Secretaria precisaria estar aberta para atender e muitas vezes não está, deixando os cidadãos de forma vulneráveis, sobretudo quando há algum óbito
é ele que ajuda muito na área social. Contudo, existe um princípio que é fundamental no direito administrativo, que é o da discricionalidade. Então, a gente não pode estabelecer, por meio de norma, no meu entendimento, horários de secretaria, que seriam invasão de competência flagrante. Então, nessa linha, eu emiti, com devido respeito, vereador Preto, por favor, o senhor está do meu lado aqui, o parecer contrário. Em discussão, o parecer que é contrário à matéria. Para discutir. Para discutir, o vereador Preto Aquino. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, o nosso objetivo não é jamais legislar no âmbito do projeto de lei, até porque isso é prerrogativa do prefeito. Mas, como vereador, representante do povo eleito pelo povo, nós temos sim que procurar soluções. E uma dessas soluções eu procurei nesse projeto de lei. Não faz jus famílias ficar sábado, domingos e feriados peregrinando atrás de resolver situações tão simples, de uma simples autorização para poder sepultar seu ente querido, atrás de uma autorização para pegar a urna popular, conhecida por todos, por caixão. Esse trabalho hoje é feito sem maiores dificuldades pela Secretaria de Ação Social durante os dias de trabalho, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas. Que abre-se um parênteses. Por incrível que pareça, na Secretaria de Ação Social não é feito mais. Já imaginou? A porta de entrada que a Secretaria de Ação Social não dá mais esse direito das pessoas procurar a Secretaria de Ação Social, vereador Suildo. Como assim? Se tudo parte da própria secretaria, mas lá hoje não está mais podendo ser feito. Vossa Excelência acredita? Sabe como é que está sendo feito? Através dos CRAs. Graças a Deus, abriu novas oportunidades para que assim a população procure aquilo que é mais fácil. Mas se as famílias não têm condições sequer de comprar e ficar peregrinando de local em local, atrás de uma autorização para pegar uma urna, um caixão, que é o que mais acontece diariamente, que é uma Secretaria de Ação Social, não é só isso, mas eu estou pontuando em cima desse assunto, que eu milito quase todos os dias. Se na própria secretaria não está sendo possível pegar durante a semana, vereadora Nina, imagine sábado, domingos e feriados. Sabe como é que está sendo resolvido? Através de telefones. Sabe como é que era resolvido? Por uma única só pessoa. Eu levei ao conhecimento da secretária e, de pronto, ela entendeu a nossa solicitação, já determinou não só a centralização, que ninguém é insubstituível, mas tem pelo menos hoje na secretaria 3 pessoas que podem resolver esse problema. Não só uma. Olha, já foi um avanço. Antes era só uma pessoa. Depois de Deus, só aquela senhora. Não é que ela não é capacitada, ela nunca deu um não para a gente, mas eu não quero isso. Eu quero que, se ela não estiver presente, diga quem é que vai resolver, subsequente a outra pessoa, e no mínimo ter a oportunidade para a população que precisa e carece desse trabalho, ter esse direito. Então, hoje, na secretaria, existe pelo menos 3 pessoas. Até antes da nossa fala, de nós procurarmos, era apenas uma pessoa. E até a secretária agradeceu, porque ela não tinha conhecimento de tal situação. Já quando se trata de sábado, domingos e feriado, é um problema. A secretaria não funciona, a gente tem como resolver através de telefones, mas eu não estou preocupado com relação ao meu mandato, com a minha pessoa, não. Eu estou preocupado com a população que não sabe como fazer e quer sim resolver. Essa é a nossa preocupação. Tem como fazer? Tem. Através de rodízios de funcionários ali dentro, no seu horário de expediente. Muito obrigado. Ainda em discussão, parecer que é contrário à matéria. Encerrada a discussão, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Com voto contrário do vereador Preto Aquino. Aprovado o parecer contrário, com voto contrário ao parecer do vereador Preto Aquino. Vereadora Nina continua com a palavra. Senhor presidente, é o processo 65/2018, de autoria do chefe do Executivo. É o veto ao caput do artigo 42, alterado pela emenda 12, de autoria da vereadora Eleika Bezerra, o projeto de lei 161, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do município para o exercício 2019. A vereadora Eleika, ela foi extremamente prudente na hora de encartar essa emenda ao orçamento. Ela fez uma correção com relação à nomenclatura.
A LDB, ela traz a figura do professor. E esse professor, ele é um professor de nível superior, ele é um professor do ensino fundamental, ele é um professor da educação infantil. Ela fez uma correção, não é? A emenda 12 da autoria da vereadora visa a alteração da nomenclatura do cargo de educador infantil para professor. Por que ela faz isso? Como eu falei, existe professor, aí você tem o professor médio, o professor de ensino fundamental e o professor da educação infantil, uma coisa simples, uma coisa básica. E essa emenda, por incrível que pareça, ela foi vetada. E aí, se eu for ler aqui, eu trago vários argumentos, falo na Constituição e falo muito na LDB. E se eu for ler aqui tudo que eu coloquei, vai demorar muito, mas, claro, como a gente vê que o intuito da vereadora é salutar e tem embasamento legal, eu opino pela rejeição do veto, senhor presidente. Essa opina pela derrubada do veto. Em discussão, o parecer da vereadora Nina, que opina pela derrubada do veto. Oi? Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Aprovado, derrubado o veto. Deixa eu só explicar que já foi derrubado, mas eu só tirar uma dúvida. Quando vem a LDO e a LOA para a gente votar, em algumas metas se colocou essa figura de educador infantil. Então, a professora só fez trocar educador para professor, botando dentro da nomenclatura que está dentro da LDB. Nada demais. Não é? Ela fez uma correção gráfica. Oi? Hã? Mas aí é problema dela, da Procuradoria, não entender dessa forma. Eu, particularmente, entendo, eu acho que a LDB está extremamente clara com eu relação acho que essa a fase isso. está superada, né? Mas aí eu estou respondendo a vereadora Silvia. Nós já apreciamos. Vereadora Nina, ainda tem algum projeto a ser... Não? Vereador Preto Aquino. Não, Vossa Excelência tem algum projeto? Tenho 2 a relatar. Pois não. Projeto de Lei 51/2019, autor vereador Franco Capistrano, institui o Dia do Cuidador de Animais no município de Natal e da outras providências. Tendo em vista o parecer da Procuradoria desta Casa Legislativa, acompanho pela constitucionalidade e legalidade da matéria em tela, por vinculação de interesse local, portanto, opino favoravelmente a aprovação do presente projeto de lei. Qual é a emenda, vereador? Projeto de lei do vereador Franklin Capistrano fica instituído, a data 4/10 como Dia do Cuidador de Animais no município de Natal e da outras providências. Em discussão, parecer que é favorável à matéria. Encerrada a discussão, a voto. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mais um presente. Projeto 047/2019, interessado vereador Fúvio Saulo. Dispõe sobre a criação do programa de benefício habitacional, chamado aqui Mora um Coração Especial. Exatamente. Dispõe sobre a criação do programa de benefício habitacional chamado Aqui Mora um Coração Especial. Senhor presidente, só... Peraí, ele não deu o parecer ainda. Eu encaminhei o presente projeto de lei à Procuradoria para tirar algumas dúvidas, e o parecer da Procuradoria foi contrário à presente propositura pela sua ilegalidade, por vício de iniciativa do processo legislativo, tendo invadido as competências privativas do prefeito municipal, na forma da lei orgânica do município do Natal, especialmente os artigos 21, com o artigo 39, desta forma jurídica. Sendo assim, acompanho a relatoria. Voto contrário, presidente. Vossa Excelência acompanha o parecer da Procuradoria. Exatamente. Voto contrário. Em discussão. Encerrada. Desculpe, senhor presidente, está Para fazendo discutir aqui. o vereador Não, autor Fúvio. nós vamos, só depois dar uma analisada no parecer, que a nossa intenção aqui era disponibilizar 1% das moradias
construídas pelo município do Natal para pessoas em situação de vulnerabilidade, senhor presidente, tivessem esse 1% desse quantitativo oferecido às pessoas com síndrome de Down e autismo. Essa era a nossa... Então, a gente vamos talvez até mudar a redação para dar entrada com um novo formato no projeto. Ainda em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer que é contrário à matéria. Vereadora Nina, não. Vereador Soeldo. Vereador Fúvio. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, nós estamos aqui com o projeto de lei 256 de 2018, do vereador Preto Aquino, que dispõe sobre a disponibilização de especialidade de geriatria nos distritos que compõem a rede municipal de saúde Natal e da outras providências. O mérito do projeto é para que o município destine a cada distrito, né, aos 5 distritos de saúde, a especialidade de geriatria, né, e o nosso parecer, inclusive aqui citamos as formalidades, mas não há projeto semelhante tramitando nessa casa e opinamos favoravelmente pela constitucionalidade do projeto. Parecer favorável à matéria. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Temos o projeto de lei 57 de 2019, de autoria do vereador Klaus Araújo, que dispõe sobre a aplicação de multas a pessoas flagradas usando drogas ilícitas em espaços públicos no âmbito do município de Natal e da outras providências. Nesse caso aqui, senhor presidente, por mais que a intenção do nobre colega vereador Klaus Araújo seja, né, de boa intenção, não há em nosso regime jurídico essa competência para o legislador municipal, né? Isso já consta no Código Penal, inclusive, né, essa questão de multa. Então, nós fomos contrário à matéria, com o parecer pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão, o parecer que é contrário à matéria. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto será arquivado. Vereador Fúvio. Projeto de lei 67 de 2019, de autoria do vereador Ney Lopes Júnior, que dispõe sobre a prioridade no atendimento e ou agendamento de exames para pessoas diagnosticadas com neoplasias, câncer e da outras providências. Também a certidão, né, nessa que não consta tema semelhante ao projeto em tela. E o nosso parecer, senhor presidente, foi pela aprovação por não encontrar vício de inconstitucionalidade no presente projeto. Em discussão, o parecer que é favorável à matéria. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Na comissão de mérito, eu farei a discussão, o debate sobre o projeto que é de minha autoria. Com a palavra, vereador Fúvio. Não tenho mais nenhum projeto, senhor presidente. Eu estou igual à nossa comissão. Estou recebendo e mandando para frente. Isso, muito bem. Eu tenho 2 projetos. Projeto de lei número 56 de 2019, de autoria do vereador Ari Gomes. Assunto: dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública Instituto Norte Rio Grandense de Desenvolvimento Social. O projeto tem todas as documentações necessárias. Todas as atas, todas as certidões, tudo que a legislação exige.
foi muito bem observado e, portanto, eu emiti parecer favorável à matéria. Em discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução número 18, de 2018, de autoria da mesa diretora. Assunto: regulamenta os trajes a serem utilizados nas dependências da Câmara Municipal do Natal e da outras providências. Bem, como Vossas Excelências têm conhecimento, o regimento interno da Casa ele estabelece os vestuários que as pessoas devem ou não devem, depende da forma de interpretar, para adentrar ao prédio da Câmara Municipal do Natal. Tanto é que, se eu não estou enganado, o vereador Maurício Gugel fez uma audiência pública recentemente sobre moradores de rua. E ele pediu autorização à vereadora Nina, se eu não me engano, não foi isso, vereadora Nina? Que, excepcionalmente, a vereadora, na condição de presidente da Casa, pudesse autorizar para que os moradores de rua, que era o tema da audiência, pudessem adentrar a Câmara Municipal do Natal. Então, eu mantive todos os termos de vestuário, de forma de adentrar e se vestir a Câmara Municipal. E, deixa eu só ver aqui Pronto, e acrescentei não, coloquei, no meu parecer, eu analisei também a forma de se vestir, que foi até uma solicitação do presidente Paulinho, uma justificativa do presidente Paulinho Freire, para que os vereadores, enquanto estivessem participando das reuniões das comissões, como nós estamos aqui, também estivessem trajando uma vestimenta social. Então, eu emiti parecer favorável. Vou repetir só o assunto. Regulamenta os trajes a serem utilizados nas dependências da Câmara Municipal do Natal e da outras providências. Em discussão, parecer que é favorável à matéria. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Mais alguma coisa? Não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Nina Souza. Senhor presidente, pela ordem, no sentido de aqui externar a alegria, O Rio Grande do Norte aí chovendo, isso é muito importante para a gente. Um dos grandes problemas nossos aí é essa seca desenfreada, mais de 7 anos o homem do campo sofrendo, mas, ao mesmo tempo, também levar aqui a nossa solidariedade ao povo Santana dos Matos, que houve lá o rompimento da sua barragem, da sua ponte, e estão mais ou menos ilhados, e dizer que é preciso, imediatamente, que o governo do Estado se pronuncie e chegue em acolhimento à população daquela cidade. E também, senhor presidente, parabenizar a Arquidiocese de Natal. Nós saímos aí desses dias maravilhosos da Semana Santa, e o acolhimento, a atividade que foram realizadas nas nossas igrejas, isso nos traz grande alegria. Eu, particularmente, sou católica, que vivencio esse período da Semana Santa, e aqui a gente não pode deixar de parabenizar a extrema organização em todas as igrejas de Natal. E, sem sombra eu digo Natal, que eu acompanhei de perto a programação, mas, sem sombra de dúvida, em todo o Rio Grande do Norte. Obrigada, senhor presidente. Vereador Preto Aquino, caso deseje fazer as considerações finais. Satisfeito, presidente. Obrigado. Vereador Sueldo Bedeiros, caso deseje. Satisfeito com o comentário. Vereador Fúvio Mafaldo, caso deseje fazer uso da palavra. Também estou satisfeito, senhor presidente.
Vereador Kleber Fernandes, caso deseje fazer uso da palavra nas considerações finais. Então, nada mais havendo a ser debatido, declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e os senhores vereadores para a próxima reunião, segunda-feira, às 10 horas, neste plenário. Boa tarde a todos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.